Bom, Ellen, então vamos aqui para a explicação da sua planilha, tá? Do seu planejamento, certo? Beleza, então a nossa ideia inicial, né, é ter o edital da Polícia Civil do Tocantins como guia, né? Então aqui, ó, último edital que caiu: português, informática, atualidades, direitos humanos, estatuto, né, da Polícia Civil, direito administrativo, constitucional, penal, processo e legislação especial, tá? Sendo que essas matérias em vermelho aqui, né, tiveram um maior peso, né? Então, um peso 1,5, tá? E as demais tiveram um peso 1, né? Então, aqui, né, o que valia mais? As matérias de direito, especificamente, e legislação especial, tá bom? Beleza. Então, para essa próxima prova, o que eu espero, né? Talvez se mantenham essas matérias, tá? Talvez saia atualidades e entre, por exemplo, raciocínio lógico, tá? Com certeza deve vir redação também, né? E há grande chance de vir contabilidade geral, tá bom? Mas isso a gente pode ir incluindo depois, né? Com o passar do tempo aí, com o passar das semanas e com sua evolução nas matérias aí, tá bom? Beleza. Então aqui também para o próximo edital, né, tem uma previsão aí de 133 vagas para agente, né, e 58 para escrivão, tá? Só que no quadro, né, a gente tem lá na Polícia Civil 621 vagas para agente, né, e 225 vagas para escrivão, tá? Então, o que acontece no edital é isso, né? Vem um edital com poucas vagas imediatas, né? Mas com a chance de cadastro reserva, tá? Então, quem passar para a segunda fase e não ficar na segunda fase, né? Exame de saúde, né? Teste físico, com certeza, durante o prazo de validade do concurso vai ser chamado também, tá? Então é isso, né? Então aqui, ó, deixa eu explicar agora guia por guia para você, tá? Então aqui, ó, temos a guia capa, tá? Nessa guia eu falo basicamente o que você vai estudar no dia, tá bom? Então aqui, ó, de segunda a sexta, né, dividido por horários, tá bom? E nessa primeira semana, né, como eu falei para você na entrevista, a ideia é colocar poucas matérias, tá? Porque você estava parada, né? Então, até você engrenar, até você pegar ritmo de estudo, né, a gente tem que ter uma quantidade pequena de matérias, né, e de horas de estudo, até você pegar um ritmo bom, tá? Então, por enquanto, dois tempos de estudo, né? E 4 matérias, tá bom? Então aqui, ó, cada tempo de estudo, 50 minutos, tá? Então vamos utilizar a técnica Pomodoro, tá? Então o que a técnica Pomodoro diz? Que a cada 50 minutos de estudo, né, concentração total, né, desliga celular, internet, você fica só por conta do estudo, né? Então a cada 50 minutos de estudo você descansa 10, tá? Então aqui, tempo 1 de segunda-feira, você vai estudar 50 minutos de português, né? Quando terminar os 50 minutos, você tira 10 minutos de descanso e volta, estuda mais 50 minutos de direito administrativo, tá? Terça-feira, mesma coisa, 50 minutos de direito constitucional, 10 minutos de descanso, volta, e mais 50 minutos de direito penal, tá? E assim por diante, tá bom? Então aqui nessa guia capa, eu falo só o que você vai estudar no dia, tá bom? Aí, temos aqui a guia tarefas, tá bom? Nessa guia tarefas, eu especifico tudo que você vai fazer em cada dia, tá? Então aqui, por exemplo, ó, temos a tarefa 1, 2, 3 e a tarefa extra, tá? Em português, em direito constitucional, em direito administrativo, em direito penal, tá bom? Então aqui, ó, tarefa 1 de português, representa o dia 1 em português. Tarefa 2 representa
o dia 2 em português e tarefa 3 representa o dia 3 em português, tá? A tarefa extra é para o dia que é para a situação em que você bateu todas as tarefas, tá? Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3 e ainda sobrou tempo. Aí você passa para a tarefa extra, tá bom? Então, tarefa extra é como se fosse um complemento, tá? Então, nessas tarefas, eu calculo mais ou menos ali sua velocidade de leitura, tá? Se sua velocidade de leitura for maior do que o meu cálculo, do que minha previsão, aí você vai passar para a tarefa extra, tá bom? Então, aqui, ó, tarefa 1 de português. Aqui, ó, segunda-feira. Aí, aqui, ó, quarta-feira é o dia 2 de português, então representa a tarefa 2. E a tarefa 3 é o terceiro dia em português, que é a sexta-feira, tá? Então, isso acontece para as demais matérias também, tá? Beleza. Então, aqui, ó, como eu já falei para você, o estudo é dividido em fases, tá? Então, aqui, ó, temos a guia Fases Revisão, tá? Temos a fase 1, fase 2, fase 3 e a fase 3.1, tá bom? Então, fase 1, o foco maior é teoria. Fase 2, foco maior, esquematizações e resumos. Fase 3, o foco, questões. E a fase 3.1 é quando você já está bem próximo da prova, tá? E está fazendo basicamente questões, flashcards e caderno de erros, né? E revendo esses flashcards e caderno de erros, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, quero que você dê uma lida depois nisso, o que representa cada fase, tá? Tá bem explicativo aqui no e-book que eu mandei para você também, tá? E todas as matérias hoje vão começar na fase 1 para você, tá? Que é basicamente teoria, né? O foco maior vai ser a teoria, né? Mas também você vai fazer alguns exercícios, né? É basicamente isso, tá? Beleza. Então aqui, ó, nas tarefas, né? Como você está na fase 1 em cada matéria, então aqui, ó, você vai ler o PDF e vai fazer as questões do PDF, basicamente, tá? Então aqui, ó, tarefa 1 de português, leitura do PDF, mais questões do PDF, aula 0, né? Da página 4 à página 15, tá bom? Seguindo o PDF simplificado, tá? Então tem que ficar atento a isso, porque o Estratégia tem o PDF completo e tem o PDF simplificado, tá? Então, em algumas matérias, a gente vai usar o PDF simplificado, tá? Então, aqui, português, direito constitucional, e direito administrativo, né? E em direito penal, vamos usar aqui o PDF completo, tá? Então, isso vai variar um pouco de matéria para matéria, tá? Eu vou ver ali a complexidade da matéria, né? Vou ver se vale a pena realmente aprofundar no PDF completo, tá? Então aqui, ó, dessas 4 matérias, só direito penal a gente vai seguir pelo PDF completo. O restante PDF simplificado, tá? Porque abrange todo o conteúdo, né? Então tem menos detalhes, mas são coisas que não vale a pena aprofundar para a prova, tá? A gente vai aprofundar nas questões, né? Nas revisões por mapa mental, tá bom? Beleza, então é isso. Então aqui, ó, essa primeira fase, né? Basicamente, leitura do PDF mais questão do PDF, tá? Então aqui, ó, tarefa 1, da página 4 à página 15, tarefa 2, da página 16 à página 26, tarefa 3, da página 26 a 39, né? E assim por diante, tá? Além disso, nas tarefas eu vou incluir já quando você vai fazer a revisão, né, via questões, né, vou incluir links de questões no tag, tá bom? Mas isso é mais para frente aqui, tá? Nas próximas metas, tá? Então aqui, ó, meta 1 representa a semana 1, tá? E aqui tem as tarefas, cada tarefa representa um dia da matéria na semana, tá? Então aqui tarefa 1, né? Segunda-feira em português, tá? Então aqui, ó, tarefa 1 em direito constitucional vai ser na terça-feira, tá? A mesma forma aqui, ó, tarefa 1 em penal será na terça-feira também, tá bom? Então é só seguir direitinho aqui, tá? E aqui, ó, além disso, eu quero que você destaque para mim quando você cumpriu a tarefa, tá? Então aqui, ó, por exemplo,
foi lá segunda-feira, né? Vai estudar português. Passou os 50 minutos e você bateu completamente a tarefa 1. Eu quero que você pinte de verde aqui, tá? Então você vai pintar de verde aqui, né? Para representar que você cumpriu fielmente a tarefa 1, beleza? Foi lá na quarta-feira em português novamente, cumpriu a tarefa de forma completa, você vai pintar de verde, tá? Terça-feira, na sexta-feira, né, que é tarefa 3 em português, você não conseguiu cumprir a tarefa fielmente, quero que você pinte de amarelo aqui, tá? E especifique onde parou, tá? Então, por exemplo, se era previsto até a página 39 e você foi até a página 30, por exemplo, aí você coloca aqui para mim, né? Você escreve para mim. Fui até página 30, por exemplo, tá? Só para mim ficar ciente e montar as tarefas da semana seguinte, da meta seguinte, tá bom? Então aqui, ó, repetindo, se cumpriu a tarefa fielmente, você pinta de verde, né? Se não cumpriu fielmente, pinta de amarelo, né? E escreve até que página foi, tá bom? Beleza, deixa eu só apagar aqui para ficar zerado. Certo. Aí, aqui, ó, temos a guia edital, já falei sobre ela. Guia fases revisão, já falei também, tá? Aí temos a guia O Que Mais Cai, tá? Nessa guia, eu faço um levantamento aqui daqueles, na verdade, de todos os assuntos, tá? Mas eu detalho, né, por cores aquilo que é mais cobrado e aquilo que é menos cobrado pela banca, tá? Então aqui, ó, o que está em azul é aquilo que tem uma cobrança muito grande pela banca, tá? O que está em verde é uma cobrança mediana e o que está em vermelho, né, ou é um assunto difícil ou é um assunto que a banca não cobra tanto, tá bom? Então aqui, ó, temos todas as matérias, tá? Tô levando em consideração a banca CESP, tá bom? Provavelmente vai ser a banca desse edital, tá? E aqui, ó, eu quero que você preencha conforme você vai fazendo as questões por assunto e por matéria, tá bom? Então aqui, por exemplo, português, interpretação de textos, né? Então aqui, ó, vamos aqui por tarefas, né? Na tarefa, né, da semana 1. Semana 1 você vai estudar ortografia em português, tá? Então, na medida em que você vai fazendo as questões, eu quero que você vá preenchendo essa planilha aqui, tá? Então você vai preencher aqui, ó, em ortografia, tá? Deixa eu procurar aqui. Só um minuto aqui. Pronto, aqui. Pontuação, ortografia, mesma coisa, tá? Então aqui, ó, você vai preenchendo. Por exemplo, você acertou 15 questões, né? E errou 10, né? Então aqui, ó, a planilha já vai dar o percentual automaticamente aqui, ó. 60% de acerto nessa matéria, né? Nesse assunto, né? Aí você foi lá em interpretação de textos, acertou 15, errou 12, tá? Então aqui, ó, 55% de acertos, né? Conjunções, acertou 20, errou 21, tá? 48% de acertos, tá? Então, essa planilha, né? Essa guia, por essa guia eu vou ter um levantamento dos assuntos que você está bem, né? Então, por exemplo, aqui pontuação, você está bem porque está com 60% de acertos, né? E conjunções, você está menos boa, né? Porque está com 48% de acertos, tá? Então, diante disso, eu vou fazendo ajustes semanais, né? Para ir equilibrando esses percentuais, tá? Tanto dentro da matéria quanto entre as matérias, tá bom? Então, por exemplo, aqui, se em português você está com um percentual de 60% e em raciocínio lógico você está com 40%, né? É necessário fazer ajustes para que esses percentuais se equilibrem,
tá? Claro, a gente vai levar em consideração também, eu vou levar em consideração a importância da matéria, né, de cada matéria no concurso, tá? Então, por exemplo, se você está com um percentual baixo em uma matéria que tem poucas questões na prova, né, mas está com um percentual alto em uma matéria que cai muito, né, na prova, que tem muitas questões, então às vezes nem vale a pena fazer um ajuste, tá bom? Mas fique tranquila, né? Esse ajuste eu faço, tá? Então aqui, ó, quero que você preencha essa guia, né? A guia O Que Mais Cai, tá bom? Porque aqui ela vai ser de forma cumulativa, tá? Então o que quer dizer isso? Toda vez que você fizer questões de pontuação, você vai somando, tá? Então aqui, ó, primeira passagem em pontuação, acertou 15, segunda passagem, acertou mais 10, aí você coloca mais 10, acertei mais 10 e errei mais 5, tá? Então vai acumulando, tá? Semana a semana, né? E no final da sua preparação, a gente vai ter aqui, sei lá, 200 questões de pontuação, né? 100 de interpretação, tá bom? E a gente vai ter o levantamento total aqui por assunto, né? Por matéria também, tá bom? Então, de forma cumulativa, tá? E temos essa outra guia aqui, ó, questões da semana, tá? Então aqui, ó, você preenche aqui, né? Então aqui, ó, vem o percentual geral aqui da matéria, né? 56% em português, tá? E essa guia já está vinculada com essa outra guia aqui, ó, e já vem para cá, né? 55, né? Vou arredondar aqui, né? Então 56%, tá? Então já vem automático para cá, né? E já vem automático também para esse gráfico aqui, tá? Então, o que esse gráfico diz? O que está mais próximo do centro é o que você está com percentual baixo, o que está mais afastado está com percentual mais elevado, tá? Então aqui, ó, diante desse gráfico também, né, gera uma análise, né? Então, a partir disso também vou fazendo ajustes, né, para tirar um pouco de tempo de uma matéria, jogar em outra, tá bom? Dependendo aqui do seu aproveitamento, tá bom? Beleza. Então, como eu falei, você vai fazendo as questões e vai lançando aqui na guia O Que Mais Cai, tá? Mas também quero que você lance nessa guia aqui, ó, questões da semana aqui, ó, nessas duas colunas, tá? Então vai preencher aqui de forma cumulativa na guia O Que Mais Cai e vai preencher de forma não cumulativa nessas duas colunas aqui, tá? Então, essa primeira semana, por exemplo, você acertou 25 questões e errou 15, tá? Então, você vai lançar aqui também, ó, 25 e errou 15, tá? Então, eu tenho esses dois levantamentos, tá? Um de forma cumulativa e outro de forma não cumulativa, tá? Então, cada informação dessa vai alimentar um gráfico, tá? Então, a informação cumulativa alimenta esse gráfico e a não cumulativa alimenta esse outro gráfico, tá? Então, tudo isso vai servir para eu analisar seu desempenho depois, tá bom? Depois eu vou mandar outro vídeo explicando só a situação do preenchimento das questões, tá? Porque senão esse vídeo fica muito alongado, tá? Mas isso é só para você ter uma referência aqui, tá? Vou mandar outro vídeo explicando melhor a situação das questões, tá bom? Beleza. Aí aqui, ó, temos a guia Orientação Inicial. Nessa guia eu explico basicamente o material que você vai utilizar, né, a estratégia concursos, o curso, né, e onde você vai começar, por qual fase você vai começar o estudo, tá? Então, basicamente aqui vai ser todos pela fase 1, tá? Beleza. Além disso aqui, ó, temos o número de aulas, tá? Depois eu quero que você preencha aqui, tá bom? E temos aqui a quebra de fases, tá? Essa quebra de fases eu vou preencher, tá? Então, por exemplo, se em português tem 10 aulas, a quebra de fase vai ser mais ou menos na aula 5 ou na aula 6, tá? A quebra de fases é um momento em que você vai sair da fase 1, por exemplo, né? Você está estudando português.
Aula 0, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, fase 1, né? Chegou na aula 5, vai haver uma quebra de fase. Então, você volta para a aula 0 e inicia na fase 2. Então, vai ser fase 2. Aula 0, aula 1, aula 2, aula 3, tá bom? Então, essa quebra de fase é o momento em que a gente vai fazer um retorno na aula 0 ou em outra aula, para iniciar uma nova fase, tá bom? Isso para não ficar muito demorado, você voltar nos assuntos, tá? Porque, por exemplo, tem matéria que tem 15 aulas, tá? Então, por exemplo, se você levar direto da aula 0 até a aula 15, até voltar na aula 0 de novo, né? Sua memória já vai ter dificuldade, tá bom? Então é basicamente isso, tá? Beleza. Aí aqui, ó, temos a guia Questões da Semana, tá? Nessa guia, você vai preencher só essas duas colunas, tá? Como eu falei, vou mandar um vídeo explicando só esse preenchimento, tá? E ela serve também de base, né, para análises, né? Vou ver aqui seu desempenho semanal e seu desempenho acumulado, tá bom? Beleza. Aqui temos a guia Tarefas, né? Como eu já expliquei, aqui eu detalho o que está na capa aqui, tá? Então temos aqui o que você vai estudar na capa, né? E na guia Tarefas tem como você vai estudar, tá bom? É basicamente isso, tá? Beleza. Aqui temos a guia Feedback, tá? Nessa guia eu estipulo quantas questões você vai fazer, tá? Isso aqui é uma média, tá? Então aqui, português, 20 questões, 55% de acertos, né? 3 tempos de estudo, tá? Cada tempo de estudo 50 minutos, né? Que dá um total de 2 horas e meia, tá? Então aqui, como eu falei para você, né? Essa primeira semana mais tranquila, né? Até você se adaptar ao ritmo de estudo, tá? Então aqui 10 horas líquidas, tá? E a gente vai aumentando com o passar do tempo, tá bom? Beleza. Além disso, tem sempre o feedback da semana, tá? E uma orientação para a semana seguinte, tá? Aí eu quero que você dê uma lida aqui, né? Sempre, toda semana, tá? E temos aqui também sempre uma dica para a semana, né? Sempre uma motivação para a semana e um desafio para a semana, tá? Geralmente vai ser um vídeo ou um artigo, tá? Então é só você copiar aqui e colar no navegador de internet que carrega automaticamente, tá bom? Então é isso, Ellen. Espero que você siga direitinho, tá? A ideia é caminhar, né? Vamos começar com uma meta pequena, né? E vamos aumentando com o passar do tempo, tá? Daqui a pouco você já vai estar batendo aí 4 tempos de estudo, depois 6, depois 8, tá? E vamos manter assim com uma carga horária boa, né? Saudável por muito tempo, né? É aquela situação, carreiras policiais, hoje a carreira é muito pesada também, tá? Então existe uma preparação de médio e longo prazo, tá? Então pode esperar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, isso é normal, né? Para depois ter um salário digno, né? Então todas as carreiras policiais hoje pagam bem aí, né? A exemplo aí de PCDF, né? Polícia Civil do Tocantins paga bem também. Então todas pagam um salário justo, que vale a pena a dedicação, tá? Vai depender de você, tá? Da minha parte estarei aqui dando as melhores dicas, tá bom? Então qualquer coisa, né? Qualquer dúvida é só mandar mensagem para mim pelo WhatsApp, né? Qualquer horário do dia, da noite, que estarei à disposição, tá? No mais, disciplina, né? Persistência e força de vontade, tá? Para seguir o planejamento de forma correta, completa, tá bom? Para a gente alcançar o melhor resultado possível, né? Que é a aprovação dentro das vagas, tá bom? Então é isso, bons estudos e até mais.